Olá, pessoal! A pergunta de hoje é: devo me financiar em IPCA mais ou em CDI? Essa pergunta nos foi feita por uma empresa de energia que contratou a Danke Consultoria e Treinamento para ajudá-la a responder a essa questão, com fundamentos técnicos e não só com achismos sobre o que vai acontecer com as taxas de juros. E é justamente isso que eu vou detalhar e como nós fizemos esse racional e compartilhá-lo aqui com vocês. Eu sou a professora Berenice Danke, da Danke Consultoria e Treinamento, com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de práticas e políticas de hedge via derivativo. Bem, então nesse caso, nós tínhamos uma empresa que suas receitas eram predominantemente atreladas ao IPCA, sendo corrigidas de tempos em tempos, anualmente, enquanto que as dívidas que vinham sendo oferecidas para essa companhia também, sim, muitas atreladas ao IPCA, porém com uma correção mensal ou uma periodicidade menor do que anual. A primeira dúvida, então, era se a gente poderia chamar de hedge natural essas situações de receitas e dívidas atreladas ao IPCA. Fizemos uma análise estatística, verificamos que sim, embora em momentos de inflação muito acentuada nós tivéssemos alguma pequena defasagem, isso seria plenamente aceitável e em níveis que nos permitiriam chamar isso de um hedge natural. Mas aí surge aquele olhar de mercado. Bem, como estão as taxas de juros na economia nesse momento? Quais são os níveis históricos que nos permitem chamar isso de caro ou barato? Sempre tem um olhar para preço nessa história, e nós também fizemos esse olhar. Mas do ponto de vista do fundamento, por diferentes ângulos, a resposta sempre era: é melhor tomar dinheiro em IPCA, porque aí você tem hedges naturais. E isso vale não só para empresas de energia, mas para concessões e companhias com receitas atreladas ao IPCA de forma geral. Bem, aí nós resolvemos então escolher uma amostra e trazer um benchmark, buscar referências de como são as práticas de companhias com esse perfil, listadas na B3, com demonstrações financeiras que nos permitem enxergar esses dados, números e informações. Essa amostra e esses resultados é o primeiro que eu quero compartilhar aqui com você. Então, quando olhamos para esse racional aqui que montamos, percebam que nessa amostra trouxemos empresas de energia como a Engie, a Taesa, a Equatorial, trouxemos também de infraestrutura, de saneamento e aqui juntamos uma amostra de 9 empresas. E nessas companhias, o que nós encontramos de forma geral é que sim, elas tomam bastante recursos atrelados ao IPCA. Levantamos aqui os volumes, o notional, a quantidade de recursos dessas dívidas atreladas ao IPCA. Levantamos também o que as companhias tinham de receitas atreladas ao IPCA e assim calculamos a exposição líquida, ou seja, a diferença entre as receitas e as dívidas. O que a gente viu então foram algumas companhias que tinham dívidas bastante volumosas, outras que tinham mais receitas do que dívidas, e nós também calculamos uma métrica de risco que é o VaR. O VaR nada mais é do que essa exposição líquida multiplicada pela volatilidade, pelo desvio padrão desse fator de risco que é a variação do IPCA. E multiplicada também por um fator que está atrelado ao nível de confiança que queremos dar a essa estimativa. Aqui, então, nós usamos uma volatilidade de 1,88%, que foi o que calculamos numa série histórica focando os últimos 12 meses. E temos também aqui, então, um ajuste ao nível de confiança de 95%. Essa volatilidade de 1,88% ao dia, a gente multiplica pela exposição, por esse volume de exposição líquida, e assim, então, calculamos o VaR e comparamos
com o que a gente encontra aqui como o EBITDA anual dessas companhias. E percebemos que essa exposição ao risco multiplicada pela volatilidade, que é o VaR, na média de nossa amostra, embora ela varie bastante de empresa para empresa, na média ela é de aproximadamente 80%. E nessa amostra aqui, em muitos casos era mais dívida do que receita, mas eventualmente também pode ser o contrário. E sim, a receita também está exposta. E vamos lembrar que se você tem uma situação de correção de IPCA inferior ao previsto, essa receita também poderá sofrer correções e aumentos menores do que previsto. Isso também é um risco, não só pelo lado da dívida, mas também pelo lado da receita. Nós temos que cuidar do tamanho dessa exposição. Ok, mas então a conclusão é que, de forma geral, o IPCA está mais presente nas dívidas. E quando comparamos com o endividamento que essas companhias têm aos CDI e também as situações em que essas empresas tomaram dívida IPCA e swaparam essa dívida para CDI, nós vemos que nessa amostra aqui, na média, o volume de dívidas CDI é cerca de 10% do volume tomado em IPCA. Ou seja, IPCA predomina, mas existe sim um pouco de CDI também. Vale lembrar que quando a empresa faz esse swap trocando IPCA pelo CDI, e ela tem muitas receitas de IPCA, na verdade ela está perdendo hedges naturais. Ao perder hedges naturais, ela aumenta a exposição total ao IPCA, e ao trazer uma ponta passiva em CDI no swap, ela aumenta os passivos CDI e, consequentemente, também aumenta o VaR CDI, que aqui foi calculado com uma volatilidade de 1,45% ao dia. Percebam, então, que nesse caso, o que nós temos é uma referência de companhias que nessa nossa amostra tem uma média de VaR EBITDA de perto de 80%, enquanto o seu VaR EBITDA para o CDI é de apenas 6%. Quase 80% para o IPCA, apenas 6% para o CDI. Ou seja, vejam que de fato existe bem menos exposição ao CDI e também, claro, este número é influenciado pela volatilidade, que no CDI é menor do que o IPCA. Mas vale comentar, gente, que nesses últimos anos as taxas de juros aqui no Brasil andaram muito voláteis e elas, nesses níveis de volatilidade, são inclusive mais voláteis do que o dólar, que trabalha já há algum tempo com um desvio padrão menor do que 1% ao dia. Então, percebam que não é verdade dizermos que, olha, se deixarmos tudo no CDI não há risco. Ah, sim, e ele é um risco importante. E, olhando então para essa situação, nós nos perguntamos, ok, que circunstâncias fazem essas companhias decidirem fazer captações em CDI, sendo que o hedge natural, a exposição, faria com que elas priorizassem e tomassem unicamente dívidas IPCA? E a resposta tem a ver justamente com o contexto, o momento de mercado vivido. O que nós percebemos é que quando olhamos os históricos dessas taxas de juros, vejam aqui nesse gráfico os cupons de IPCA, que é aquela parte pré-fixada que acompanha o IPCA e faz a correção dessas dívidas. Este cupom, ele varia bastante nessa amostra de janeiro de 2010 até fevereiro 26. Ele tem patamares muito baixos, como esse, 2%, 3% ao ano, e bastante elevados aqui na casa de 6% ou até mais. E, no atual momento histórico, nós temos vivido cupons de 10 anos que estão na casa de 7% mais IPCA. Ou seja, olhando por essa perspectiva histórica, a gente poderia dizer que, nesse momento, tomar dívida IPCA está caro. Mas será que é só o IPCA que tem essa situação? Bem, percebam que não. Quando nós olhamos o histórico da taxa Selic, de janeiro de 96 a janeiro de 26, 20 anos aqui, vemos que muito predominantemente, né, nessa aqui
nesse histograma, o tamanho da barra é a frequência, a quantidade de ocorrências que nós temos aqui na nossa amostra, né? Vejam que a frequência ela é muito importante aqui, nessa casa de 13% ao ano, seguido de 16%, 18% e até 21%. Então, quando pensamos que o juro no Brasil, no curto prazo, está na casa de 14%, os prazos mais longos um pouquinho menos, na casa de 13%, estamos aqui no que seria mais ou menos uma situação média, não das mais caras. Mas, agora olhando para o contexto, existe uma expectativa de que sim, se a inflação nos permitir, o Copom possa fazer reduções na taxa de juros. Então, neste contexto, em que o cupom de IPCA está caro e que a gente pode ter, eventualmente, uma redução de juros no CDI, sim, tomar uma dívida CDI talvez possa ser o caminho. Mas aí fica um outro ponto importante, que é, se o hedge natural me leva a tomar dívida IPCA, essa dívida CDI que eu tomo agora, num contexto de mercado em que o cupom de IPCA está caro, ela não pode ser uma dívida muito volumosa, ela não pode ser uma dívida muito longa. Ela, idealmente, deveria ser algo como um empréstimo de curto prazo que me trouxesse a necessidade de caixa para o financiamento desse projeto para o qual eu vou precisar de CAPEX ou para alguma necessidade de capital de giro. E quando eu for tomar dívidas mais volumosas e mais longas, quanto mais hedge natural eu consigo construir, melhor. E no caso dessas empresas de concessões, como as elétricas, as de infraestrutura e de saneamento, faz todo sentido tomar recurso IPCA. Então, sempre, antes de só dar uma espiadinha nos rumos e nas expectativas em relação à taxa de juros, olhe para o seu fundamento, mapeie a sua exposição a cada um desses fatores de risco, dessas taxas de juros, e tome, sim, uma decisão fundamentada, não só no fundamento econômico, mas na situação da sua companhia, no seu modelo de negócio, que certamente tem as suas individualidades. Bem, espero ter contribuído e trazido bons insights aqui para a sua próxima decisão de financiamento. E, se precisar de qualquer ajuda nesse mapeamento ou para fazer a análise similar a essa também para a sua companhia, conte conosco. A Dunk Consultoria e Treinamento está à sua disposição. Muito obrigada. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para apoiar o nosso trabalho. E até a próxima. Obrigada.